queria só chamar a atenção um detalhe, Pedro, que você comentou, com relação a fazer o MEI, né, com atividade indevida, que não é a que de fato a pessoa vai prestar o serviço. Gente, aproveitando, né, que nós temos aqui os amigos assistindo, não oriente ninguém a fazer isso. Né? Foi como o Pedro falou, aquilo, a empresa é dele. Se ele quer fazer errado, ele vai assumir a responsabilidade por isso. Mas você não o oriente a legalizar o MEI com uma atividade assim totalmente diversa da que ele vai executar. Porque a gente está falando de algo sério. Essa pessoa, esse MEI, ele vai emitir uma nota fiscal para uma determinada atividade específica. Se ele emitir uma nota para uma atividade ali específica e, na verdade, ele está executando outra, que de repente é impeditiva do MEI, né? E aí ele, por similaridade, usou aquela ali, assim, isso é considerado fraude fiscal. Né? Isso é muito comum. Vou dar um exemplo que eu presenciei. A Associação dos Fisioterapeutas do Rio, aqui é nosso cliente, e eles identificaram que alguns fisioterapeutas estavam legalizando o MEI como cuidador de idosos. Então, eles pediram para eu gravar um vídeo para que eles pudessem circular entre os fisioterapeutas e fizemos um parecer também explicando, porque eles falaram, Viviane, isso é fraude, o fisioterapeuta, ele não cuida o serviço não é cuidador de idosos, ele é profissional da fisioterapia, ele está oferecendo serviço de fisioterapia. Então, aí a gente elaborou um parecer para a associação distribuir para os seus associados fisioterapeutas, informando que essa é uma prática que ela gera uma fraude tributária. Ele se legalizou como MEI e ele vai estar pagando menos imposto por isso, de forma errada, né? Então, assim, o que eu faço? O pessoal que quer aprender ou quem está aí já atuando com legalização. Vários são os microempreendedores, os microempresários que me procuram para legalizar o seu MEI. Então, eu pergunto, né? Eu tenho umas perguntas chaves e ele me relaciona lá as atividades. Eu falo, olha, vou te mandar o link do portal do empreendedor, já mando o link lá da página das atividades. Você vai analisar e você vai me passar aqui quais atividades você localizou ali, que são aquelas atividades que você vai exercer. Então, eu tiro essa responsabilidade de mim. Quando ele procura lá e fala assim, Viviane, eu não encontrei. Eu falei, então você não pode se enquadrar como MEI. Você tem que se planejar para abrir a sua empresa. Aí a gente trabalha, se você for abrir a sua limitada, você vai ter esse custo mensal com o contador, a sua alíquota do imposto vai ser essa. Então, assim, eu já passo para ele, a legalização, as taxas serão essas. Então, eu já passo para ele se organizar. Então, eu tiro essa responsabilidade de mim. O que nós não devemos fazer, pessoal, é orientar o MEI a entrar lá e dar um jeitinho para mudar a atividade. Deixa isso ser de responsabilidade dele, né? É responsabilidade dele. Então, isso é assim, muito sério. E às vezes, sabe, Pedro, eu vejo assim, colegas assumindo responsabilidades que, assim, que não é dele. Não é dele. E depois, quando o problema explodir, vai colocar a culpa no contador. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Eu trabalho no escritório de contabilidade desde os meus 16 anos. Foi o meu primeiro emprego como jovem aprendiz. Toda vez que o cliente vem de um outro contador, ele vem reclamando do outro contador. E aí, qual é a minha orientação para você? Não alimente isso. O cliente ele vai sempre a culpa vai sempre sobrar para o contador. Então, assim, eu não absorvo o que ele traz do outro contador, porque na maioria das vezes o meu colega não estava errado. E aí, às vezes, Pedro, o cliente traz de uma forma que você pensa assim: nossa, mas como ele fez isso?
E aí eu reflito assim, será que o que a pessoa está me passando é o que realmente aconteceu? Né? Eu estou com uma situação aqui no escritório, um cliente foi excluído do Simples Nacional. Nós mandamos o e-mail em outubro, né, do termo lá de exclusão. A empresa quase que nos culpou. E aí o meu sócio, ele falou, houve uma falha. E nós falamos, sim, a empresa não pagou seus tributos. Essa foi a falha. Então, Não tem assim, outro motivo para ser excluído. Tem débito. tanto que assim, aí o cliente até pediu uma reunião essa semana, aí eu falei com o meu sócio, eu falei, olha, vai pedir a reunião para cancelar contrato, vai sair daqui dizendo que foi excluído do Simples por nossa culpa, né? Mas acabou que não era nada disso. Queria fazer uma alteração no contrato social, inclusive pediu desculpas porque acabou, né, fazendo acusações indevidas, porque a gente tem todos os e-mails, a gente tem tudo documentado. Mas, gente, a culpa é sempre do contador. Então, se você orientar uma legalização de forma incorreta, lá na frente, esse empreendedor, ele vai colocar a culpa em você.